Olá, seja bem-vindo! Será que é preciso ir para a China para aprender medicina chinesa? Esse é o tema da live de hoje. E se você está acostumado com toda terça-feira a gente vir aqui e fazer lives e sabe que essas lives são normalmente no YouTube, hoje, por um motivo muito simples, a gente só vai realizar a live aqui no Instagram. Então, é terça-feira, a gente sempre tem essas lives, mas hoje você vai me ver só aqui, tá bom? E a gente vai desenvolver esse tema então. As pessoas estão chegando, sejam bem-vindos, muito boa noite, já deixa boa noite aí para todo mundo. Vamos divulgar essa live para mais pessoas poderem participar junto conosco, porque no final da aula eu vou te dar uma dica de como você também pode ir para a China aprender mandarim, aprender medicina chinesa, se você quiser passar pela mesma jornada que eu passei. Então, eu vou te dar essa dica, mas no final. Hoje, agora, a gente vai discutir. E aí, eu já quero que vocês respondam aqui pra mim. Olha, o pessoal do YouTube já tá presente aqui. E eu peço desculpas, o que acontece? Vocês estão vendo que eu tô num cenário diferente e eu não trouxe a minha câmera, que é a câmera que eu uso para fazer as lives no YouTube. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer essa live por falta de câmera. Por isso, se não mesmo esse tema aqui, a gente estaria desenvolvendo ele lá no Instagram, tá? Então, a gente hoje vai ser guiado aqui. Desculpa, eu estaria fazendo ele lá no YouTube, para variar. Então, eu já tô vendo várias pessoas aqui que sempre estão presentes comigo toda terça-feira. Sejam bem-vindos. E agora, gente, no Instagram é o seguinte, no Instagram eu tô pertinho aqui do celular, é muito mais fácil, não tem muita coisa que eu posso fazer. A live no Instagram é simples, eu ligo, o negócio já entra aqui no ar. No YouTube tem toda uma parafernália, é muito mais complicado. Então, elas são coisas diferentes. Agora, eu já quero combinar o seguinte com você. Você vai responder aqui no chat pra mim. A live no Instagram, ela é muito tete a tete. Eu gosto de ver o que vocês estão pensando, o que vocês estão falando sobre o assunto. Embora no YouTube isso também aconteça. Só que você já vai responder aí pra mim. Você vai falar sim ou não no chat. Você acha que é preciso ir pra China aprender medicina chinesa? Olha, enquanto vocês vão respondendo, eu quero dividir com vocês um pouco da minha jornada, porque eu quero que você entenda, né? Porque às vezes você vai falar assim, mas pra eu falar sobre isso, eu preciso saber como que é a China, como é que é a medicina chinesa lá, pra eu conseguir responder. Olha aí o pessoal falando não, quero mais respostas, hein? Quem estiver entrando aí na live e for entrar pra ficar, já responde aí a pergunta pra mim, que é o tema da live. Gente, olha, se você não sabe, talvez você saiba, talvez não, o que acontece? Eu fui para a China aprender medicina chinesa. E isso foi, sabe em que ano? Foi em 99. Eu fui com uma bolsa de estudos para ficar 7 anos, sendo 2 anos aprendendo mandarim e 5 anos fazendo o bacharelado. Aí eu vou perguntar uma coisa aqui para você. Você acha que eu fui para a China porque na época eu pensei assim, nossa, aprender medicina chinesa no Brasil, né? Acho que não é muito bom não. Eu queria tanto aprender medicina chinesa, mas eu vou para a China aprender. Porque aqui eu acho que não vai dar bom, acho que não é legal, então eu vou para lá. Será que eu pensei isso? Na verdade, eu não pensei. E é aqui que entra um pouco da minha história e que tem a ver com as respostas que vocês estão me dando. Olha, nessa época eu tinha acabado de me formar em biologia na Unicamp. E eu estava assim em cima do muro. Ou eu ia para a China aprender medicina chinesa, porque eu tinha tido um gatilho mental, que era uma vontade muito grande de aprender mandarim, porque eu conheci um mestre na Unicamp que falava sobre filosofia oriental, é um mestre Sim, e ele tinha um tradutor, e eu queria muito sentar no lugar daquele tradutor, eu queria muito ouvir diretamente os ensinamentos daquele mestre. Parece uma coisa simples, boba, né? Mas foi exatamente isso que me fez querer ir para a China. Então, essa vontade de ir foi até meio hipócrita da minha parte, porque eu fui aprender medicina chinesa, mas foi algo assim, o que tem para fazer lá na China?
Foi assim, eu era muito inocente. Eu sequer sabia o que era medicina chinesa. Então eu não me questionei se aqui era bom, se aqui era ruim. Eu só fui porque eu queria aprender mandarim, porque eu queria traduzir aquele mestre. Então, na minha cabeça, eu ia para a China, ia aprender mandarins, e seja lá o que fosse, e eu ia voltar para o Brasil e virar tradutora do mestre. Era isso que eu tinha em mente. E tinha lá uma opção de medicina chinesa. Então, você, para entrar na faculdade de medicina chinesa, tinha que saber mandarim. Falei, é isso aí. Então, eu vou porque eu vou aprender mandarim e aí eu volto, né? Eu estudo medicina chinesa, tá bom? Vou estudar esse negócio aí chamado medicina chinesa. E aí depois eu volto pro Brasil para virar tradutora. Olha só a inocência da pessoa. E eu fui. E isso foi em 99. Gente, vocês não vão acreditar. 99. Quem queria ir pra China? Será que tá ruim o som? Bom, o áudio tá ruim para ouvir. Levanta a mão aí para mim quem tá achando que o áudio tá ruim, tá desagradável. Eu tô no maior silêncio aqui, trancada no quarto. Aí vocês me falam, tá? Ah, então tá bom. O áudio tá legal, né? Então vamos nessa. Aí, gente, eu fui, né? Você entendeu, né? Qual foi o meu objetivo? Então, já respondendo o tema da aula de hoje, não, eu não fui para a China porque eu achava que aprender medicina chinesa aqui era ruim. Não foi esse o meu objetivo. Eu fui para aprender medicina chinesa de uma forma muito inocente. Eu nem sabia muito bem o que era a China. Em 99 era o que eu ia falar. Tinham 5 bolsas para brasileiros. Só 5 para o Brasil inteiro. Sabe quantas pessoas pediram bolsa naquele ano? 4. O Brasil inteiro, 4 pessoas pediram bolsa. Não é 4 pessoas ganharam a bolsa, não. Abriu a candidatura para a bolsa na China e chegaram 4 documentos, os documentos de 4 pessoas na mesa da pessoa que ia analisar os currículos. Só chegou 4, não chegou mais nada. Então eu acho que essa pessoa, ela nem abriu os documentos, ela falou assim, ó, esse dá a bolsa para esse. Deu a bolsa para os 4. Então, isso já começa o plano mirabolante dos chineses, né? De, nossa, vamos trazer estrangeiros para cá, vamos trazer, porque a gente precisa difundir a cultura chinesa para o mundo, isso em 99. Minha mãe me achou doida, porque quem é que tá aqui na live que em 99 ia pensar em ir para a China, mas não era para ficar 10 dias, não. Porque nessa época já tinha gente que ia para ficar 10 dias e voltava, que estava estudando acupuntura e medicina chinesa. Eu não sabia que existiam essas pessoas, tá? Como eu falei, eu não tinha nada do universo da medicina chinesa dentro do meu coração, dentro da minha cabeça. Medicina chinesa, para mim, eu não sabia nem o que era. Eu gostava da cultura. Então, isso eu pensei, medicina chinesa, yin, yang, né? Estudo yin, yang. É isso que eu quero, porque eu queria estudar filosofia. Não queria virar médica chinesa, tá? E é isso. Então, ninguém queria ir, ninguém sabia. Eu não sabia o que era a China. 4 pessoas chegaram lá. Eu fui eu e 2 amigos. Então, fomos eu e 2 amigos que pedimos bolsas juntos, né? Eu, uma amiga e um amigo. E chegou uma terceira pessoa de Brasília e a gente se conheceu lá. Eu sei que só tinham 4 para a China inteira, hein? Para a China inteira. Você podia escolher ir para qualquer lugar da China. Essas 4 pessoas foram parar em Pequim. E eu sei disso porque a gente tem contato com o pessoal da embaixada. E eles falaram, esse ano chegaram 4 pessoas com bolsa. No ano anterior não tinha chegado ninguém. Era assim, sobrava bolsa de estudo, tá? Mas acho que foi só esse ano, porque a partir do ano 2000, 2001, a coisa começou a mudar. Se bem que eu não vi muito brasileiro chegando com bolsa lá não, vou te contar.
Nunca vi brasileiro chegando lá com bolsa. Chegava um, chegava dois por ano. E os chineses dando bolsa pro pessoal. E ninguém, ou as pessoas não sabiam dessas bolsas, ou ninguém queria ir mesmo, sabe? Eu acho mais é que ninguém sabia. Por exemplo, hoje em dia, pouca gente sabe que existem essas bolsas pra China. E não importa se é medicina chinesa não, hein? Você pode escolher. Eles te dão uma lista, né? E é assim até hoje. Porque eu andei vendo o mesmo documento. Você quer ir para a China estudar o quê? Aí eles mandam uma lista com todas as faculdades das diferentes áreas, do que você imaginar. Ah, eu quero ir para a China estudar matemática. Tem lá a faculdade de matemática, você pode ir para a China estudar matemática se você quiser, tá? E é isso. Então, talvez as pessoas não saibam, né, que você pode ir para lá. Ou talvez realmente hoje, num pós-Covid aí, pouca gente quer ir pra lá. Bom, nessa minha jornada, eu aprendi mandarim e eu amei a China do primeiro dia que eu pisei naquele país. Eu nunca me senti uma estrangeira, eu nunca achei estranho. É engraçado, né? Eu me senti bem. Eu acho que na China, pela primeira vez, eu senti que eu conectei comigo. Eu não sei se eu era uma pessoa muito feliz quando eu fazia faculdade aqui no Brasil, porque as pessoas, né, jovens da faculdade, universidade, é tudo muito, assim, paz e amor, né? Muita festa, muita bagunça, aquela coisa, juventude normal, juventude brasileira normal, né? Só que eu não fazia amigos, eu não ia pra festa, eu não bebia, eu era um nerd, uma estranha, uma extraterrestre que não fazia amigos, porque se você não vai pra nenhuma festa, né? Se eles te convidam pra uma festa, você fala não. Aí eles te convidam pra segunda festa, você fala não. Se você falar o terceiro não, eles não te convidam nunca mais. E aí foi o que aconteceu. No primeiro ano eu falei não para 3 festas que me convidaram. Aí eu passei o resto dos 4 anos de biologia na Unicamp sem ser chamada para festa alguma. Então eu não tinha amigo. Aí eu pensei, eu tenho problema, né? Eu acho que eu tenho problema. Eu achava que eu tinha problema. Bom, até eu chegar na China. Porque aí eu cheguei lá e eu me encontrei. Porque chinês universitário era quietinho igual eu, eles não fazem festa, eles não bebem, eles não fumam maconha, nada contra, hein, gente? Eu tô falando eu, Karine, cada um se identifica com uma gangue, né? E eu fui me encontrar lá, sabe? E eu acho que foi isso. A minha vida passou a existir de verdade enquanto Karine Caligares quando eu cheguei na China. E eu percebi que eu não tinha problema de personalidade. Eu percebi que eu não era uma extraterrestre. Eu percebi que eu era normal, que eu não era antissocial. Eu achava que eu era antissocial. E na China eu fiz amigos, muitos amigos. E eu era feliz. Eu comia todos os dias, assim, quando eu pisei naquele aeroporto chinês, eu falei, nossa, que legal, pra mim era uma aventura. E foi tudo isso, foi muito maravilhoso. Então, falando sobre medicina chinesa, eu fiz 2 anos de mandarim, tá? Pra aprender a língua, porque lá a minha bolsa, além de você ter que ter nota boa pra não perder a bolsa, né? Todo mês, todo ano, são 7 anos eu tinha bolsa. No fim do ano, eles vinham ver você, eles pegavam o seu boletim escolar, era enviado para o China Scholarship Council. E se você tivesse nota baixa, eles te davam uma chance. Se você repetisse no outro ano nota baixa, reprovação, você perdia a bolsa e ia embora, voltava para o Brasil. Porque eles não querem aluno ruim, eles querem alunos bons, né? Enfim. Então eu estudei muito, aprendi muito mandarim para entrar na faculdade de medicina chinesa, que eu não sabia nada, eu não sabia o que era yin e yang, eu sabia que existia, eu sabia do círculo, do yin e do yang, mas enfim. Então, gente, eu nunca questionei
sobre o que era aprender isso aqui no Brasil. Eu queria muito que você que está entrando aqui nessa live agora entenda o meu coração, o coração da Karine. Sabe por quê? Porque isso fez toda a diferença quando eu comecei a aprender a medicina chinesa. Era como se eu fosse uma criança. Eu aprendi com a xícara vazia, mas de verdade, eu não precisei esvaziar a xícara, porque ela já era vazia, entendeu? Isso é muito legal, né? Eu acho. Então, eu nunca coloquei entraves, eu nunca me questionei sobre, mas será que isso funciona? Que esse negócio aí de que eu não tô entendendo nada, essa filosofia estranha de que os órgãos se conectam, mas como assim? Não existe sistema nervoso central, mas como é que a gente entende as doenças? Sabe? Eu não sabia, eu não questionei. E olha que eu era bióloga formada, hein? E eu entendia do corpo humano. Mas eu tava tão imersa ali naquela cultura que pra mim foi natural, assim como os meus colegas chineses. A gente começou a aprender junto, então pra eles também era xícara vazia, embora eles fossem chineses, tá? Então, olha, anota isso, porque a gente vai fechar essa live. Eu quero falar pra vocês sobre, será que você precisa ir pra China aprender medicina chinesa? A gente vai responder essa pergunta, tá bom? E a resposta, eu vou responder agora para vocês. Será que precisa ir? Quem tá chegando agora? De fato, você não precisa ir para a China aprender medicina chinesa. Mas existe um porém. Você pode aprender aqui no Brasil, mas você precisa esvaziar a sua xícara. Tem que ser mais simples, a sua mente tem que ser mais simples. Então você tenta se colocar nesse meu lugar de uma pessoa que, por mais, eu era bióloga, eu era inocente, mas não era tanto, né? E eu não questionei nada. Tudo que me foi falado, eu aceitei e eu incorporei aquela teoria, tá? Então, de fato, você não precisa ir para a China, mas você tem que aceitar com o coração puro, porque é outra forma de pensar. Então, começa por aí, ok? Agora, existem outras coisas que nós, aqui no Brasil, enquanto estudantes de medicina chinesa, a gente precisa saber superar para conseguir um mesmo nível de formação em medicina chinesa, como eu tive lá, por exemplo. Então, vamos falar um pouco sobre como é que foi essa minha formação? Esse início de live, eu falando para vocês dessa questão da minha inocência e que a gente pode replicar aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Entrando na medicina chinesa com mandarim fluente, junto com os chineses, num curso de graduação. E como é que é um curso de graduação? Todo mundo aqui que está passando por essa live é formado em alguma coisa, eu acredito. Eu acho que não tem nenhuma criança aqui, né? Todos adultos, a maioria das pessoas aí. Quem tem mais de 20 anos, fala eu aqui no chat. Tenho certeza que todo mundo vai falar. Então, a gente só tá falando com pessoas com mais de 20, eu chutei baixo, hein? Eu acho que mais de 30. A maioria das pessoas que estão aqui tem mais de 30 anos. Então, todo mundo é formado em alguma coisa. Como é que foi a sua graduação? Você vai para aula todos os dias. Você tem aula, se for um curso integral, de segunda a sexta, o dia inteiro. Se não for, um período, manhã, tarde ou noite. É intenso, é suado. Não é verdade? Essa foi a minha graduação na China, em medicina chinesa, tá? Todos os dias, por 5 anos. Incluindo sábado e domingo, porque na China eles não param. Tem semestre que o nosso calendário escolar tinha aula no sábado.
Em outros semestres tinha aula no domingo, né? Então, uma carga horária extremamente extensiva, muito grande. E aí, então, a gente compara, né? Nossa, aqui no Brasil a gente faz um curso de pós, onde a gente estuda 2 anos, um final de semana por mês. Então, tirando este detalhe, que não é culpa sua, a gente esbarra num outro problema, que é a questão da carga horária, certo? E aí eu pergunto mais uma vez, já vi muita gente respondendo aí, então a maioria aqui já é formada em alguma coisa. Depois que você se forma nesta alguma coisa, você está pronto para atuar no seu mercado de trabalho? Por exemplo, eu me formei em biologia antes de ir para a China. Será que eu era uma boa bióloga? Se eu fosse, por exemplo, para o campo, virar uma pesquisadora, ecossistema. Então, gente, eu não sabia nada. Nossa, formei biólogo. O que o biólogo pode fazer? Eu fiz modalidade ambiental, hein? Teoricamente eu teria que ir pro campo mesmo. Eu queria ir pro campo, queria virar Indiana Jones. Esse era meu ideal de... Olha o nível de maturidade. Eu gostava do Indiana Jones. Eu queria ir pra selva, estudar os bichos na selva. Esse era o meu objetivo. Não sabia nada. Eu formei em biologia, eu não sabia ser bióloga. Eu sabia um monte de teorias sobre biologia, mas não sabia ser bióloga. Ah, se eu fosse virar uma acadêmica e fosse para o mestrado, que era a minha segunda opção se eu não tivesse ido para a China, também eu ia ter que estudar muito no mestrado. Então é isso, a gente forma, mas a gente não sabe fazer o que a gente fez, né? Não é verdade? Dá joia aí pra mim. Advogado, médico, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Você forma na faculdade geógrafo. E aí, você sabe, pronto, vou pro campo construir uma casa. Formei em engenharia de arquitetura, engenharia civil. Aí você já tá pronto para edificar uma casa? Não tá. Então, a minha pergunta aqui é exatamente essa. Será que quando eu me formei em graduação em medicina chinesa, eu estava pronta para ser acupunturista? Eu não estava pronta. E eu fiz uma graduação. Então, eu volto a pergunta aqui para vocês. Se nem quando a gente faz uma graduação todos os dias, por 4, 5 anos, tendo aula, pra gente ter um diploma de nível superior, a gente não sai pronto, a gente sai sabendo a teoria, mas a gente não sai pronto. Falta o quê? Maturidade, experiência, certo? Pensa, eu fiz uma graduação em medicina chinesa. Será que eu saí pronta para atuar, para encarar o paciente no tete a tete? Pegar um paciente ali e começar a atender? Difícil, né? Então, pessoal, onde que eu quero chegar com esse questionamento? No Brasil, quando você faz um curso de pós em acupuntura, que é uma dos 5 pilares da medicina chinesa, obviamente, você não sai pronto. Porque se nem quando a gente faz a graduação a gente sai pronto, imagina um curso de pós-graduação. Entendeu? Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque você pode aprofundar o seu conhecimento. Você pode correr atrás de pessoas que podem te ajudar a atingir mais maturidade, a aprimorar o seu conhecimento sem sair do Brasil. Por isso, eu também quero falar para você que está aqui nessa live aqui comigo agora, não se sinta frustrado, porque você fez uma pós em acupuntura e chegou na hora H, você fala assim, eu não consigo identificar síndrome, eu não entendo nada de pulso, eu não tenho segurança.
para atender um paciente. É normal. Nem eu que fiz uma graduação tinha. Imagina fazer uma pós de 2 anos, que não dá nem metade da carga horária. Você tá entendendo? Então não é culpa sua. Eu quero tirar a culpa das tuas costas. Se você não tem segurança para assumir pacientes, não é culpa sua. E vai estar tudo bem. Isso se chama falta de maturidade. E a maturidade, ela vem com o tempo. Mas a culpa vai ser sua se você não se dedicar para se transformar neste profissional bom, que tem pacientes e que tem a agenda lotada. Você tem todas as condições no Brasil para conseguir isso. Tem muita gente que consegue, mas tem muito mais ainda que não consegue e fica a vida inteira nadando no rasinho. Acupunturista medíocre. Mas por quê? Porque essas pessoas não entenderam que aqueles 2 anos não é suficiente e que ela pode sim buscar aqui no nosso ambiente pessoas que podem ajudá-las e que isso é necessário, porque um curso de 2 anos de pós não vai ser suficiente para você, tá bom? Sim ou não? Comenta aqui no chat se você concorda com o que eu acabei de falar. Deixa eu ver aqui, eu tô vendo algumas perguntas, algumas coisas, eu quero que vocês falem mais. A gente não para mais de estudar o encanto maior pela medicina chinesa. Isso, muito legal. Infelizmente no Brasil, a proposta da pós não tem a mesma intensidade. Tudo bem, Léo, mas não tem problema. É isso que eu tô falando, tá? Gente, essa live aqui não é para focar nos problemas. Eu trouxe os problemas pra gente identificar os problemas, mas a gente tem que focar na solução. A vida é assim. Então, qual que é o primeiro problema que eu trouxe? Brasileiro não esvazia a xícara. Primeiro problema. E fica tentando encontrar uma explicação na fisiologia de sistema endócrino, simpático, parasimpático, sei lá o quê. Liberação de endorfina, dopamina, da melanina, melatonina, para entender o yin e o yang, entendeu? Para com isso, esquece, esvazia, não existe isso. Não tem, gente, não dá para entender a medicina chinesa fazendo analogias. Não dá. Isso aí vai te limitar. Você fala, eu consigo. Pode ter gente que vai levantar a mão aqui agora no chat e vai falar que consegue. Tá tudo bem. Eu posso te falar, você tá limitando a sua forma de interpretar os problemas. Mas tá tudo bem. Você quer seguir, você se dá bem com essa forma de pensar? Segue na tua. Segue procurando analogia. Mas não há necessidade. E você tá se limitando. Tá bom? O segundo problema é a carga horária. A gente identificou o problema? Beleza, tá identificado. Mas a gente foca na solução. E a solução é: tenho meu diploma. Beleza, estou certificado legalmente com um diplominha de que eu fiz uma pós. Perfeito. Já tá seguro por lei ali, né? Isso é outra coisa que a gente pode discutir nessa live, mas seu diploma tá lá. Tá lá, ó. Reconhecido pelo MEC. Problema número 1 sanado. Aí depois que você sai da pós, você precisa fazer o quê? Você fala, bom, diploma eu já tenho. Agora eu preciso aprender, né? É assim que a gente tem que pensar. Porque mesmo que a gente faça uma graduação, é assim que a gente pensa, né? Eu aprendi isso, eu fiz graduação recente de fisioterapia. Lembra? Eu falei, eu sou bióloga. Aí eu fui pra China. Eu fiz o bacharelado em medicina chinesa. Eu não contei toda a história, né? Eu fiz o bacharelado. E aí, eu fiquei 2 anos perambulando lá. Eu tinha uma bolsa de 7 anos. Tá? Acabou minha bolsa. Eu tinha que vir embora. Só que
com esse sentimento, nossa, eu quero aprender mais. 5 anos não foi bom, não foi suficiente. Eu fiquei mais 2 anos na China, fazendo estágios, entrando, saindo, viajando, até que eu percebi que, não, eu quero ficar legal na China, legal, diploma, um visto firme de estudante. Eu quero ter paz. Eu falei, a única forma de ter paz na China é se eu for estudante de novo. E aí eu pleiteei outra bolsa de estudos em 2008, tá? Para ficar na China, para ver, não, agora eu vou fazer o mestrado. Foi assim que eu pensei. Para vocês verem a diferença de 99, onde 4 pessoas chegaram documentos ali, ó, na mesa do auxiliar do embaixador chinês na embaixada aqui da China, aqui no Brasil, que é com ele que a gente fala quando a gente pede bolsa. 2008, eu me lembro que naquele ano, no site de pedir bolsa, era assim, ó, 30 bolsas. Pra China inteira, 30 bolsas. Como eu falei, tem a listinha lá. O que você quer? Ó, economia, comércio internacional, matemática, ópera de Pequim. Você quer o que? Estudar teatro? O que você quer estudar na China? Ó, pode escolher. Entendeu? Aí eu escolhi lá, né? Medicina chinesa, era bolsa para mestrado, na mesma universidade que eu tinha feito a graduação. Só que tinham mais de 100 pessoas pedindo bolsa. Aí a gente já estava em 2008, né? O que ia acontecer em 2008? Ia acontecer as Olimpíadas de Pequim. Olimpíadas na China, né? Então aí a China estava popular, aí todo mundo queria ir para a China, tirar um pedacinho da China, né? Mas eu consegui essa bolsa, tá? Porque eu consegui fácil, porque eu já tinha conseguido uma vez a bolsa. Então os documentos que eu enviei, porque você precisa enviar diplomas, plano de estudo, né? Tava tudo em mandarim, né? Os meus planos de estudo, todos os meus diplomas de HSK, que é um diploma de nível de chinês. Então eu já tinha nível de chinês, tudo foi em mandarim. Eu nem me preocupei. Eu falei, essa bolsa é minha, uma delas é minha. E, de fato, eu consegui essa bolsa. Então, por que é que eu quis ficar na China mais um pouco? Porque eu não tinha aprendido tudo que eu queria em 5 anos de graduação, tá bom? Então, gente, é aqui que mora o pulo do gato. A gente tem que aceitar que não dá para aprender só com a pós. A pós vai te dar um certificado e vai fazer você abrir a porta. Abrir a portinha, eu já tô enxergando o que tem lá dentro. Aí a gente precisa correr atrás de mais conteúdo, tá? Outro problema que a gente vai apontar aqui, e aí depois a gente vai arrumar uma solução. Olha só, qual que é o problema da pós? Se vocês quiserem falar e comentarem comigo, tá? Eu vou achar legal pra caramba. Quem tá ficando na live aí diretão. O que eu sinto, tá? Porque, ó, eu cheguei no Brasil em 2011. Ó, eu fui em 99, voltei para o Brasil em 2011. 12 anos depois, tá? Porque eu fiz o bacharelado, fiquei 2 anos e emendei um mestrado, certo? Bom, durante os meus anos de China, eu comecei a fazer tradução para as escolas que iam para a China aprender medicina chinesa. Então, eu conheci muitos donos das escolas do Brasil, né? Todo mundo levava aluno para a China. Então, assim que eu cheguei no Brasil, eu fui convidada para dar aulas nas escolas. Então, eu dei muita aula por aqui. Então, eu dei aula em todos os módulos, né? Eu ia de módulo, eu ia para dar aula de módulo. E aí? Gente, eu achava assim, engraçado, porque a gente dá aula num módulo, né? Então, cada semestre que abre uma turma, eu gostei muito de dar aula dos módulos de diagnóstico. Então, eu dei muita aula de diagnóstico, por isso eu fui me especializando.
Só que eu percebia que os alunos, eles eram fracos. Mas meu papel ali era ensinar um diagnóstico. Então, eu lavava as minhas mãos. Eu estava na minha zona de conforto. Eu não me preocupei se... Nossa, mas tanto problema em entender diagnóstico. Era difícil para eles entenderem a minha aula. Então, eu tinha que nivelar por baixo. Eu não explicava tudo. Porque se eu explicasse tudo, metade da sala ficava boiando. Eu falei, não, então eu nem vou falar isso aqui. Nossa, vai bagunçar a cabeça deles. Não vou falar, não. Entendeu? E é assim que eu fui levando. Eu ia lá, dava a minha aula, ganhava o meu dinheiro e ia embora. Eu não tinha relação com aquela escola. Eu não representava aquela escola. Eu não fazia parte do corpo docente daquela escola. Vocês estão entendendo? E a maioria dos professores pensam assim, né? Então, ele vai lá, dá a aula dele e vai embora. E o corpo docente das escolas de pós, ela é formada por professores assim, que vão, dão a aula deles e vai embora. E não tem uma conexão real com aquela escola. Isso é ruim. E é por isso que o conteúdo também vai ficando pipocado. Porque cada professor vai falando de um jeito, eu não sei o que o outro professor ensinou para vocês. Isso se chama o quê? Falta de padronização. Padronização. Por quê? Para eu chegar para uma turma e ensinar diagnóstico, eles tinham que ter tido uma série de outras aulas antes, que são pré-requisito para entender o diagnóstico. Mas nem sempre isso acontecia nas escolas. Às vezes a ordem era meio diferente, entendeu? Então isso é falta de padronização. E é por isso que dava essa sensação de conteúdo pipocado. Então este é outro problema e que não é culpa sua. Por isso, além da carga horária, é muito importante você também ter essa consciência de onde vem essa sua falta de sensação de que você, de fato, entendeu a medicina chinesa. Não é só a carga horária. É porque essa falta de padronização, um telefone sem fio, isso faz com que você tenha dificuldade de se apropriar dos conceitos, de você se tornar a medicina chinesa, dela pulsar na sua veia, aqui ó, tem que pulsar aqui no seu coração. E aí você vai lá uma vez por mês, aí você vai, fica um fim de semana, um monte de teoria que você fica doido. Aí você volta para casa, trabalho, filho, marido, você não tem tempo de estudar, sim ou não? Aí você vai no outro mês, já entrou em outro assunto, mas você não tinha dominado o assunto da aula passada, sim ou não? Tá vendo como eu entendo vocês? Eu já conversei muito com os meus alunos e eu sei que estes são os principais problemas. Só que, como eu falei, a gente vai focar na solução. E a solução é: segue estudando, galera. Segue estudando. Agarrem-se nas pessoas certas que podem te trazer um conhecimento sólido, original. Sabe por quê? Porque a medicina chinesa precisa parar de parecer brincadeirinha de criança. Sabe por que que parece? Porque aí a gente esbarra em outro problema. Nessa questão de fica aí todo mundo disputando quem é que pode fazer medicina no Brasil, gente. Médico disputando, falando que quem pode fazer medicina no Brasil é médico. E tá errado isso. Sabe por quê? Porque são sistemas completamente diferentes. Embora exista o nome medicina chinesa, isso é diferente de medicina. É outra coisa, sei lá o que é isso, né? Então, quando
a medicina chinesa aqui no Brasil tiver acima do ego das pessoas, principalmente da classe médica, que quer ter o direito sobre a realização dessas técnicas, o uso dessa terapia milenar chinesa, a gente vai evoluir para outro patamar, que é, curso superior de medicina chinesa. Não importa mais, não tem esse negócio de quem pode, quem não pode. A medicina chinesa vai começar a ter o respeito das pessoas. Certo? Porque você vai ter uma graduação, um diploma de medicina chinesa. Você pode fazer medicina chinesa. O que você é? Sou médico de medicina chinesa. Eu sei que vai esbarrar no problema aí da palavra médico, né? Nunca a gente vai poder falar que é médico aqui no Brasil. E tá tudo bem, que seja acupuntura então. Sou formado em acupuntura, porque aí pelo menos não tem a palavra médico, né? Isso é meio complicado aqui, tá bom? Então, aí a medicina chinesa, quando ela parar de ser essa brincadeirinha, que parece uma brincadeirinha, né? E fica aí todo mundo tentando. Mas a gente tá criando história, né? A gente tá numa luta. E eu sou a favor dessa luta. A gente tem que seguir mesmo. Tem que seguir, né, nessa tentativa aí de... Tem que legalizar. Tem que, tipo assim, definir, né? Afinal, quem pode fazer acupuntura? Aí fica lá, faz a listinha, né? Fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, farmacêutico, médico, veterinário, dentista. Fica limitando, né? Entendeu? Aí a gente nunca vai ter o respeito que a gente merece. De respeito. Olha, eu tenho muitos amigos médicos do meu marido. Médicos, tem vários. Ele através dele, né? Eu conheci muita gente médica, muitos médicos. Para eles eu sou uma... faz acupunturinha aí. Vocês acreditam? Eles não me veem como uma profissional de valor, de respeito. E olha que eu fiz medicina. Na China, eu tenho status de médica. Então, a gente tem esse estigma, né? Um profissional aí que faz acupuntura. Enquanto o médico que faz acupuntura, tá aqui em cima na escala, no padrão, né? Ele é médico, ele faz acupuntura. Interessante, né? Eu vi uma pergunta aqui, eu vou responder. Olha só, aqui, cadê? Hoje já existe essa padronização na ordem? Nossa, achei essa pergunta aqui muito legal. Acho que é da Karen. Olha só, gente. Vou ser bem sincera com vocês. Vamos lá. Não existe, tá? Cada escola ensina de um jeito. Eles tentam. Eu sei que existe essa preocupação de saber como é que é na China para reproduzir. Mas vamos falar de um quarto problema? Tem escolas aqui no Brasil que se dizem tradicionalistas e seguem um pensamento mais japonês, em que eles não falam de síndrome e colocam a teoria dos 5 elementos como o foco principal de todo o circo, de tudo que existe. Então, essa medicina tradicionalista, segundo eles, é muito limitada. E entendeu? Então, isso já saiu da padronização. Por quê? Se eu começo a falar com essas pessoas que aprenderam através dessas escolas, não é só uma não, mais de uma, grandes escolas do Rio de Janeiro, inclusive, que formam muitos alunos. Eu falo como é na China inteira, que na China a medicina chinesa é padronizada. Não importa se eu aprendo no norte da China, no Rio Grande do Norte,
Vamos falar assim para você entender. Ou se eu aprendo no Rio Grande do Sul, tipo isso. Norte da China, sul da China. A China é maior do que o Brasil. Você acha que uma escola no Rio Grande do Norte de acupuntura é igual, assim, padrão de uma escola no Rio Grande do Sul? Quando entra a questão cultural, né? Cada estado do Brasil com características diferentes. Na China também, hein? Mas ainda assim é padronizado, tá? Então, no Brasil é complicado, porque quando eu começo a falar coisas mais estranhas na cabeça deles, as pessoas falam assim: ah, não, eu não vou seguir a Karine porque ela tá complicando as coisas na minha cabeça, não tô entendendo. Já vi gente falando assim: ah, ela fala muito diferente do que eu aprendi na minha escola. E isso é um pouco triste. Por quê? Não tem problema você seguir o pensamento japonês, tá? Porque no Japão existe lá a medicina japonesa, que basicamente é derivada da medicina chinesa, assim como existe a medicina coreana. Todas derivaram da medicina chinesa, né? Mas elas são subtipos da medicina chinesa. Mas você tem que saber, olha, isso que você está falando é medicina japonesa, tá bom? Tá bom, Cá? Perfeito, segue fazer sua medicina japonesa. Isso que você está falando é medicina coreana, tá bom? Perfeito. Quando você sabe o que você está fazendo, tá tudo bem. Ó, outra coisa, isso que você está fazendo é medicina germânica. Outra bagunça que o pessoal faz aqui no Brasil. Medicina germânica. O pessoal mistura com a medicina chinesa no sul do Brasil. Você gosta da medicina germânica? Tá tudo bem. Mas você tem que saber que isso que você tá fazendo é medicina germânica. E aí, morreu o assunto. Isso que você está fazendo é uma outra linha de pensamento que chama medicina bioenergética. Morreu o assunto. Isso que você faz, esse pensamento centrado na teoria dos 5 elementos, é medicina japonesa. E tá tudo bem. O que não pode é, as escolas não falam isso para os alunos e ensinam este monte de matéria e de coisa misturada, falando que aquilo é medicina chinesa. Isso é o problema. Porque aí a pessoa cai aqui, eu começo a falar de medicina chinesa e a pessoa fala que eu tô confundindo a cabeça dela. Mas na verdade, ela tem que pensar assim: ah, isso que a Karine tá falando é que é medicina chinesa. Nossa, que legal. Deixa eu aprender também. E separar as coisinhas na cabeça dela. Uma coisa é medicina japonesa, uma coisa é bioenergética, uma coisa é medicina germânica, uma coisa é medicina chinesa. Não sei nem se tem gente que mistura medicina chinesa com medicina ayurvédica e põe dosha aqui no meio. Já deve ter gente já misturando coisas. E aí você não sabe mais o que você tá fazendo, né? O que você tá fazendo? Entendeu, gente? Então, é a falta de padronização. Eu nem diria que é ego, a Sueli falando aqui. Obrigada pela participação, viu, Sueli? Eu diria que é mesmo inocência, ignorância. É ignorância. Porque essas escolas, elas também não sabem. Eu acho. Eu acho que os donos dessas escolas também não sabem. Vocês acreditam nisso? Eu tenho essa impressão. Ok? E aí, eu queria que vocês comentassem aí pra mim o que vocês acham dessa nossa análise. Eu vou dar a dica em como é que você pode fazer para ir pra China. Então, eu vou fazer um resumão aqui, tá? Deixem perguntas aqui pra gente já ir encerrando aí a live. Eu quero responder perguntas de vocês.
Será que é preciso ir para a China para aprender medicina chinesa? Resposta: não. Mas a gente tem que saber que existem problemas, porque o grande problema é a ignorância. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira. É a mesma coisa, Cá? Você vai falar, Cá, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Na China é uma graduação, bem diferente de uma pós, né? Aqui é uma pós. Gente, não tem como comparar. E outra coisa, quando você faz uma graduação, por exemplo, em fisioterapia, então você vai lá e faz uma pós-graduação em fisioterapia pediátrica, osteopatia, não é verdade? Você faz uma pós em algo que tem a ver com aquela sua área. Por isso que a maioria das pessoas que vão para pós em acupuntura são fisioterapeutas. Mas como a gente falou, gente, são dois caminhos de direção oposta. Aí os fisioterapeutas caem lá na pós em acupuntura, pensando em goniômetro, mobilidade articular, anatomia palpatória, teste articular, função muscular, força motora, e cai lá, pá, vai fazer acupuntura. Não tem a cabeça vazia, não tem a xícara vazia, né? Tá bom? Então também não é ideal que seja assim, tá bom? Então a gente tem que reconhecer que não é a mesma coisa, mas você não precisa ir para a China, você consegue aprender aqui no Brasil sem problema algum. Mas quando você identifica o problema, você encontra a solução. Problema: carga horária insuficiente, falta de padronização, a gente não esvazia a xícara. Pelo menos 3 a gente comentou aí, né? Quando você identifica estes 3 problemas, você consegue suplementar. Você consegue entender que aquilo não foi suficiente. Opa, eu preciso correr atrás sozinho. Você consegue entender, isso aqui não tá padronizado não, gente. Que escola que eu vou estudar? E você escolhe a melhor escola. Posso dar uma dica? Foge de escola que não segue a linha da China. Escola, qual que é a linha chinesa? Você tem que aprender diferenciação de síndrome, tá? Escola que ensina 5 elementos como base de diagnóstico é voltada para a medicina japonesa. Não tá errado. Só que não é medicina chinesa, tá bom? E esvaziar a xícara. Tem que ir, gente. Tem que ser mais simples. A gente tem que ser mais simples na vida, no dia a dia, na resolução de problema. Tô aqui na casa da minha mãe, tô aqui num quarto. Eu chego aqui na casa da minha mãe, nossa, é um estresse, essa família estressada. Nossa, minha irmã estressada, minha mãe estressada. Mas não vou falar da minha mãe não, vou falar da minha irmã. Minha irmã estressada. Eu falo, Geisa, esvazia essa mente aí. Fica mais simples, gente. Não leva muito problema pro coração, não, tá? Pensa em mim quando eu falei que eu fui pra China, eu cheguei lá, eu deixei a biologia pra trás. Óbvio, porque eu tava imersa ali naquela cultura, né? Não ia ficar presa no conceito de fisiologia humana, cascata hormonal, não ia, né? Eu tava na China, aprendendo tudo em mandarim, então eu simplesmente nem lembrava que eu era bióloga naquela época, tá? Eu acho que a gente tem que manter esse coração, entendeu? Então, quando a gente identifica o problema, a gente consegue encontrar a solução. Mas a gente não pode ficar preso no problema. Eu vi uma pessoa que, porque aqui o problema é na carga horária. A gente só identificou que tá tudo bem, deixa assim, a gente não vai conseguir mudar. E a outra questão foi a falta, parece brincadeirinha de criança, né? Quando as classes profissionais pararem de querer ter o domínio sobre a medicina chinesa, aí vai valer ainda mais a pena estudar medicina chinesa no Brasil. Parar com essa brincadeira de criança
de que, tipo, quem faz medicina aqui no Brasil é médico, né? Porque o médico tá tão despreparado quanto o fisioterapeuta. Entendeu? Essa que é a questão. Não é porque ele estudou 10 anos de medicina que ele tá pronto para ser um bom acupuntor dentro das linhas chinesas. Entende? Para mim, que vim da China, ele tá igual, tá pau a pau. Tá pau a pau. O que você entende sobre teoria básica da medicina chinesa? Se eu pegar um médico e um fisioterapeuta, ok? Um médico e um fisioterapeuta que querem entrar numa escola para aprender medicina chinesa, só tem uma vaga. Eu vou dar uma prova de medicina chinesa para os dois fazerem. Aí eles vão estudar por conta, né? Tipo prestar um concurso. Gente, os dois vão ter a mesma nota. Não vai se sobressair sobre o outro só porque fez medicina. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Ou que seja um outro profissional de qualquer área. Eu falei que eu vou dar uma prova de medicina chinesa básica. O pré-requisito para você entrar na minha escola é tirar média acima de 6, tirar uma nota acima de 6 nessa prova aqui, ó. Toma aqui sua prova, ó. Você faz aí 1 hora para terminar a prova. Eu vou corrigir depois. Não é porque que ele é médico, ele vai tirar a nota mais alta. Capaz que ele nem tire nota. Entendeu? Então, também não tô menosprezando o médico. Eu tô falando o seguinte, tá pau a pau. Quando a gente fala de medicina chinesa, ninguém entende nada. Agora, se eu der uma prova de anatomia, uma prova aí sobre o corpo humano, provavelmente um médico vai sair melhor ali, né? No conhecimento do corpo humano, das doenças, de clínica médica. Mas será que esse é o pré-requisito para você ser um acupunturista? Agora, quando entra na questão de inserção de agulhas, você precisa entender muito bem do corpo humano. E aí, será que o curso de pós-graduação ensina muito bem a anatomia? Aí o médico sai ganhando, o fisioterapeuta sai ganhando, porque eles estudam muito bem a anatomia humana. Será que psicólogo entende muito bem do corpo humano, assim, como o médico ou o fisioterapeuta? Ou será que o farmacêutico entende de anatomia? Ele tem anatomia lá no primeiro ano da faculdade, depois nunca mais, né? Aí tem outras matérias voltadas para a área dele. Então, gente, enquanto no Brasil as pessoas não pararem com essa brincadeira, a gente nunca vai ser respeitado. Então, esse foi o outro conteúdo da aula. Agora, eu só vou falar como é que você pode fazer para ir para a China aprender medicina chinesa, embora não seja necessário, se tiver gente dando joia para mim aqui no chat agora. Tem muito joia para mim aqui no chat agora, para eu dar a dica final que eu prometi que eu ia dar para você no final dessa live, tá? Então, vamos lá. Porque deve ter muita gente aqui querendo ir para a China, né? Apesar de não ser necessário, eu posso falar? É uma delícia, gente. Aprender medicina chinesa na China é um sonho. Eu amo, sabe? Eu amo. Ai, foram os meus anos dourados. Bom, tem que ter muito joia aí nesse chat. O povo não quer ir pra China nunca mais, não. Ninguém quer ir pra China. Então tá, vou desligar aqui agora, não vou falar mais nada. Na verdade, é muito simples, tá? Se você quiser ir pra China com uma bolsa de estudos do governo chinês, você vai entrar no site da Embaixada Chinesa no Brasil e você vai ter todas as informações. Você só precisa de um diploma de nível médio, se você for muito adolescente, né? Que eu acho que não é o seu caso, porque você vai para fazer uma faculdade. Então, eles exigem diploma de nível médio mesmo.
Você não precisa prestar vestibular lá na China, não. Você entra no lugar. O seu lugar como bolsista está reservado lá na sala, tá? Você não precisa prestar vestibular. Agora, como eu acho que a maioria das pessoas aqui já são formadas, você pode pleitear sua bolsa com seu diploma de graduação mesmo. Aí você escolhe lá na listinha que você quer fazer graduação em medicina chinesa, escolhe a cidade e vai, se você ganhar a bolsa. Então, você só precisa dos seus diplomas. Precisa escrever um plano de estudo, ok? Precisa autenticar tudo, traduzir tudo para o inglês e mandar. Se você conseguir, eles vão te mandar um formulário. Com esse formulário, você consegue o visto. Você vai para a Embaixada da China em São Paulo ou em Brasília, consegue o visto e você está na China. Eles pagam tudo, só não pagam a passagem, ok? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Eu estou cursando... Ixi, não vou conseguir. Eu estou cursando, por exemplo, sou graduada em Biologia e confesso que estou bem confusa. Mas creio que minha xícara está vazia. O que eu tenho dificuldades ainda é que no diagnóstico a partir dos 8 critérios. Que legal, Shirley. Deixa eu te falar, Shirley, amei você. Muito obrigada por dividir conosco. Olha só, Shirley, eu tenho certeza de que a sua xícara tá vazia, viu? Muita gente não esvazia a xícara, mas muita gente esvazia. E eu sei que a sua tá. Mas não é culpa sua. Mesmo porque quando a gente esvazia a xícara, ainda pode ficar confuso, tá bom? Então, quem tá aqui na live e fala, não, mas eu já esvaziei a xícara e mesmo assim não consegue entrar, não entende nada e tá muito confuso, é porque tem os outros problemas que a gente identificou. Essa falta de linearidade, né? O professor que te ensinou os 8 critérios ou 8 padrões, não sei se ele explicou muito bem. Entende? Então, a dica é, segue se estudando. Posso falar uma coisa pra Shirley agora, hein? Shirley, eu tenho um curso pra você. Não ia falar não, mas eu vou falar pra Shirley. O meu curso se chama A Tríade do Diagnóstico Perfeito. Eu vou fazer esse curso online agora em abril, ok? Shirley, você precisa vir. Eu dei este curso presencial em São Paulo recentemente, início de fevereiro, e foi um sucesso. Presencialmente, só o ano que vem agora. Então, vamos ver se eu faço um evento presencial por ano, tá? Então, se você quiser presencialmente, só o ano que vem. Mas até lá, tem muito evento online. E o online também é bom. E eu vou fazer um evento online com um curso gratuito que se chama A Tríade do Diagnóstico Perfeito. E fala exatamente sobre os 8 padrões do diagnóstico, que é um dos tripés da tríade. Então, Shirley, se você não dominar os 8 critérios, me desculpa te falar, mas vai ser difícil você dominar diagnóstico, porque o pré-requisito são os 8 padrões. Você precisa entender em que momento do diagnóstico eles entram. E até onde eu percebi, aqui no Brasil, poucas pessoas falam e explicam da maneira correta. Então, vocês colhem em mim, participem do evento gratuito em abril e vai ser só sucesso na vida de vocês. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Sou mais a chinesa, a Sueli. Sueli é chinesa, né? Medicinas diferentes. É verdade, medicinas diferentes. Gente, é só perguntar para ele quais são os 3 tantien. Ixi, eu não entendi tudo que estão falando aqui no chat. Então, ó, é isso. Se vocês não tiverem mais perguntas,
Óbvio que eu vou pedir para vocês deixarem o coração, deixarem o joinha aí de vocês, pra gente divulgar esse conteúdo aqui, tá? Que é hora de eu me despedir. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo aqui é te incentivar todo mundo que estava na live, que faz medicina aqui no Brasil. E olha, eu tenho certeza, se você estuda medicina chinesa, é porque você ama, porque não é fácil. Eu que vim da China, não é fácil. Como eu falei, as pessoas olham para mim de cima para baixo, sempre me colocam ali no rodapé, e eu vim da China. Eu penso outras pessoas, né? Então, tudo que a gente faz é por amor, tá bom? Então, vocês se mantenham firmes, participem dos conteúdos que eu trago. Tem várias pessoas que você pode confiar aqui na internet. Eu vou falar, eu sou uma delas. Vocês podem confiar no meu conteúdo de medicina chinesa, que é medicina chinesa mesmo. Não mistura com medicina germânica, floral, nada. É medicina chinesa pura. E a gente precisa aprender o puro, né? A gente precisa aprender na fonte. Depois, você pode misturar se você quiser. Mas você começa misturando e nem sabe que tá misturando, você vai achar... Por exemplo, se você te derem um copo de café misturado com Coca-Cola, lá na infância, se é criança, você nunca tomou café na vida. E aí eles te dão uma xícara de café com Coca-Cola e falam, olha, toma, isso aqui é café. E você toma. E toda vez que alguém te oferece café, te oferece uma xícara de café com Coca-Cola. Você vai achar que aquilo é café com Coca, que aquilo é café. Mas na verdade, aquilo era café com Coca-Cola. Vocês estão entendendo? Então, se te ensina uma medicina chinesa misturada com outras coisas, você vai achar que aquilo é medicina chinesa. E quando alguém te falar o que é medicina chinesa, você vai pular fora, vai falar que bagunçou demais. Então, eu cresci a vida inteira achando que aquele café com Coca-Cola era café. E quando alguém me apresentar o café puro, eu vou beber aquele café puro e eu vou falar assim, isso aqui é café? Não vou tomar isso aqui não, eu vou tomar o café que eu conheço, que era aquele café com Coca-Cola, né? Então é isso que acontece. Agora, se você... Aí você vai falar, porque você se habituou ao café com Coca-Cola e pra você aquilo é café. Agora, se você toma café puro e você sabe, isso aqui é café puro, beleza. Você sabe o que é o café puro. E aí você, com o passar dos anos, toma um golinho de café com Coca-Cola e gosta. Tá tudo bem. Mas você sabe o que é o café puro e aquilo é real. E você opta por misturar, porque aquilo é melhor para você. Mas você sabe que aquilo é café com Coca-Cola. Então você toma aquilo com consciência de que aquilo é café com Coca-Cola. E você fala, eu só tomo café com Coca-Cola porque para mim é melhor, é mais gostoso. Entende? Então, você pode falar assim para mim, Cá, eu prefiro fazer acupuntura japonesa que foca nos 5 elementos porque para mim isso é melhor. Então tá tudo bem. Cá, eu gosto de misturar a medicina japonesa com a medicina chinesa. Isso para mim integra mais. Agora, ficar na ignorância, quando as pessoas não te falam o que ela está te ensinando, porque nem elas sabem, isso é o problema, tá bom? Então, foquem nas pessoas da internet que estão ensinando um conteúdo simples, um conteúdo puro. Você tem que, como eu queria dizer, encerrar com isso, né? A base tem que ser pura, tem que ser original. O café que você toma inicialmente tem que ser um café puro. Depois você mistura se você quiser. Se você fala, nossa, eu quero crescer, eu quero aprender medicina ayurvédica, eu quero aprender floral e eu vou misturar tudo porque eu quero mais. Eu quero várias cartas na manga.
Mas cada um deles você tem que aprender separado, para depois juntar. Não pode sair aprendendo um pouco de cada. E eu vejo muita gente fazendo isso, sabe? Aprende um pouquinho. Eu pego o pulso da medicina chinesa, aí eu aprendo um pouco de iridologia, aí eu faço tuinar. Entendeu? Complicado, né? Tá, gente? Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Olha, eu quero deixar um convite. Terça-feira que vem, no YouTube, a gente vai ter live. Então, live no YouTube, terça-feira que vem. Não vou divulgar o tema ainda não, mas fiquem atentos. E amanhã vai sair um guia, o guia de promoção da saúde. Finalmente vai sair o guia. Eu consegui finalizar e eu vou colocar ele à venda em lançamento. Gente, gratuitamente, praticamente, tá? Não tem como ser gratuito, porque a gente tem custos, né, na plataforma, anúncio. Então, eu não posso tirar dinheiro do meu bolso para entregar um produto, tá? Então, basicamente, são os custos, o custo do guia de promoção da saúde. Amanhã, lançamento, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. A gente se vê por aí, aqui nesse canal, Medicina Chinesa Raiz, Original. E não desespera, gente, não desespera. Se você ouviu essa live aqui e ficou desesperado, não fica não. O objetivo não era desesperar, o objetivo é te acalmar, é te impulsionar, é te incentivar. Você tá no caminho certo. Sabe por quê? Porque você ficou até o final nessa live. E se você quiser ir pra China, pode me perguntar aqui, eu posso te dar alguma dica, mas o que eu tenho para falar é isso, ó, site da Embaixada Chinesa no Brasil, tá tudo lá. Um grande beijo e a gente se vê amanhã aqui no Instagram com muito conteúdo para vocês. Tchau!